angústia, sofrimento, a noite não passa. E choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo que não existe? Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Oi, oi! Bom dia! Bom dia, bom dia! Feliz dia de hoje, segunda-feira! Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo! Aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar. É isso aí, meu irmão! Nova semana, nova música, nova trilha sonora do seu Pode Transformar. Como você sabe, aqui é o pastor Marcos Alvim. Eu transformo a vida das pessoas com amor e sabedoria, de uma forma simples, prática e muito alegre, divertida. É isso aí, essa semana eu quero te dar uma nova temática, um novo texto-chave. E como você sabe, hoje, segunda-feira, saúde espiritual. Amanhã, terça-feira, saúde mental. Quarta-feira, saúde física. Quinta-feira, saúde social. E sexta-feira, saúde financeira. Esses são os 5 pilares que eu dedico a minha vida de dia e de noite, porque aqui está a transformação, aqui está o mundo das maravilhas, aqui está a vivência extraordinária. É isso aí! Descansa! Aqui, Rafaela Pinho, aprender a confiar. Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2 e o verso é o verso 4. Atenção, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Cada um tem uma versão, mas a minha aqui, Almeida atualizada, diz assim: Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Feche os seus olhos. Querido e amado Pai Celestial, o Senhor, mais uma vez, preparou aqui algo fantástico. Iremos beber mais uma vez a água da vida, água pura, cristalina, a água viva e refrigeradora. Fazemos isso porque nós confiamos em Ti. O Senhor tem usado como um canal de bênção para irrigar a vida das pessoas. Peço que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, o Senhor fale aquilo que o Senhor planejou no Comitê Celeste. Aquilo que o Senhor planejou no Santíssimo do Santuário Celestial, que venha até o coração dessa pessoa que está me ouvindo, que ela sinta uma paz extraordinária.
e que ela perceba o teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, Abacuque. Abacuque, capítulo 2, ele traz uma sentença que é uma conclusão, é a voz de Deus. Deus dá uma resposta para Abacuque. E aí ele apresenta dois tipos de pessoas: o pessoal da esquerda e o pessoal da direita. O da esquerda é o soberbo. Não é que eu estou falando política aqui, viu? Isso aqui é duas classes de pessoas. Então, eu olhando para ela, eu vejo pessoas à minha direita e pessoas à minha esquerda. Então, os da esquerda é o soberbo, é o primeiro que aparece aqui. É o soberbo. E o da direita é o justo. O soberbo tem uma característica. Lembre-se, estamos falando sobre saúde espiritual e eu quero estabelecer algumas bases para você entender espiritualidade. O soberbo, ele tem uma característica. Qual é a característica do soberbo? O texto diz: a sua alma não é reta nele. Ele não se entende. Ele é o hipócrita. Ele não tem noção da realidade da própria vida. Ele tem soberba. Pastor, o que é a soberba? Se a gente usar essa linguagem aí, é aquele que se coloca acima de, tenta se exaltar, se colocar acima dos outros. E é aquele tipo de pessoa que sobe através dos outros. Mas é no nível de que os outros são escadas. Então, para ele subir, ele tem que pisar nos outros, tem que humilhar os outros, tem que mentir. E lá no fundo ele não quer mentir, mas ninguém ama ele, ninguém gosta dele, ele acha isso. Então ele começa a pisar nas pessoas para tentar compensar a falta de amor que ele nunca teve. Esse é o soberbo. O livro de Abacuque é um livro incrível. Depois você lê os 3 capítulos desse livro. O profeta Abacuque, ele aparece em cena assim, de uma forma estranha, porque ele começa a profecia clamando a Deus, no nível da reclamação. O verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O cenário aqui, amigo de Abacuque, é interessante porque Abacuque ele está vendo o rei da Babilônia entrando na sua cidade natal e esquartejando os moradores da cidade, queimando os prédios, destruindo. É uma destruição de fora para dentro. E aí, quando ele olha para dentro, para aquelas pessoas que deveriam ser o cerne da nação, para aquelas pessoas que deveriam ser a estabilidade, os líderes da nação, e ele olha e a contenda e litígio, briga entre irmãos da mesmo sangue, da mesma pátria. Jerusalém está em pânico,
Tem um câncer de dentro para fora e uma invasão de fora para dentro. E Abacuque está desesperado, irmão. Está desesperado, porque onde ele olha, ele vê desgraça, uma depois da outra. Um soberbo pior do que o outro. Nabucodonosor, o rei soberbo, você sabe, ele vem e ele destrói a cidade. Os líderes internos soberbos, gente, consumindo as viúvas, os pobres, ensinando heresias, horrível. E Abacuque está em pânico. Se você seguir a sequência, ele vai tentar interceder, ele vai clamar. Tá aí, ó, no mesmo capítulo, fala da invasão dos caldeus, dos cavalos, o que eu descrevi para você. Aí o capítulo 1, depois que ele fala tudo, ele rasga o coração para Deus. No capítulo 1, ele diz no capítulo 2, ele diz o seguinte, verso 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele é um profeta preocupado, amor pelas pessoas. Só que ele sabe que Deus é supremo, todo-poderoso. E agora ele se coloca num lugar de fortaleza, de joelhos, de oração, na torre de vigia, onde ele está em contato com o Criador. E ele fala: eu não levanto daqui enquanto não receber uma resposta à minha queixa, porque a minha queixa é justa. A minha queixa é por amor a essas pessoas. É o nome do Senhor dos Exércitos que está sendo desonrado. Essa é a minha queixa. E ele olha para o céu e acredita e confia no Deus Todo-Poderoso. O texto continua, verso 2: E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque, verso 3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Qual é a visão? Que tinha que ser escrita em tábuas. Qual é a visão? Qual é a resposta de Deus que tinha que ser escrita? Ei, qual é a resposta que tinha que ser colocada em letras garrafais para que pudesse ler a verdade absoluta até quem passa correndo? Qual é a resposta? É o verso 4. É o verso 4, é o que a gente vai ler a semana inteira. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí, para você finalizar, o que a gente chama de perícope. A perícope vai do verso 1 até o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara para o sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. Então, amigo,
Nós temos que abrir os nossos olhos, porque é duas classes de pessoas no mundo: o soberbo, arrogante, ganancioso, cuja boca não se farta, igual à morte, e aquele que é o justo. O justo é aquele que vive pela fé. E agora, no segundo momento, eu quero falar da fé. A semana inteira eu vou falar da fé. A palavra fé aí, em Abacuque, em hebraico, é emuná. Emuná. Emuná é uma firme confiança. É uma firme confiança em. Emuná é algo em que, sabe, aqui eu me lembro de uma criança recém-nascida. Aqui eu me lembro, como exemplo, imagina que você está na mata amazônica, 1h da manhã, e alguém que você não conhece, você nunca viu, vem para te resgatar. E essa pessoa desce uma corda, o helicóptero está lá em cima, e ela desce até você. E ela fala para você: me abraça, que eu vou tirar você daí. Isso é firme confiança, amigo. Você vai ser içado. E você tem que confiar que aquela pessoa não vai te largar. Você tem que confiar que aquela corda não vai arrebentar. Você tem que confiar que o piloto do helicóptero, que o piloto tem habilidade para permanecer imóvel no ar, para que você seja içado e seja salvo. Você que confia assim, você não precisa fazer nada a não ser aceitar a orientação daquele que te resgata. Isso é firme confiança. A fé do justo não é uma coisa que de repente ele tem. A fé do justo é algo que precisa aprender. A fé do justo é algo que precisa ser desenvolvido. A fé do justo tem evidência de que ele pode confiar. Se alguém diz para você que fé você tem que confiar sem evidência, é mentira. Deus, ele sempre te deu evidência suficiente para você confiar nele. Ele sempre te deu evidência 24 horas por dia. Ele enviou a Bíblia, a palavra de Deus. É ali que a sua fé é fortalecida. Pastor, o que é fé, pastor? Firme confiança. Mas tem alguns níveis aí da crença. Porque a fé que eu quero que você estabeleça como pilar espiritual é o nível 3. E eu vou aqui usar uma linguagem de um livro que eu li. A fé nível 1 é a fé da ideia. Então você acredita e você tem uma ideia daquilo. Muitas pessoas têm uma ideia da palavra de Deus, da Bíblia. Então a pessoa que está no nível 1, ela vai lá, você chega para ela e você fala assim: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela acredita, ela fala: eu creio. Ok. E pronto. Isso não quer dizer nada para ela. Isso não contribui, não influencia nada. O fato dela acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ela está no nível 1, ela acredita no nível da ideia. Ok? Só que aí não dá, irmão. Esse nível, os milagres não acontecem. Esse nível, a vida é chata. A vida é triste, ansiosa.
a vida é desesperada, é depressiva, a vida é chata, amigo. Vou repetir. O nível da ideia, você simplesmente segue a sua vida normalmente. Olha para a Bíblia, reverencia a Bíblia, vai para a igreja, assiste um sermão, mas isso não faz parte da sua experiência. Só que aí você tem que ter o nível 1. Só que você não pode ficar no nível 1. Você tem que aprofundar para o nível 2. Qual é o nível 2? É a convicção. Então, o nível 1 é a ideia. Você acredita na Bíblia? Eu acredito. Só que assim, você lê por ler, para desencargo de consciência, vai para a igreja por ir, para desencargo de consciência, mas vida segue. O nível 2 é convicção. O que é a convicção, pastor? Atenção, a convicção já tem uma estrutura de evidência. Então, se eu falo para você, você acredita na Bíblia? Aí você fala, eu acredito. Aí eu vou começar a narrar para você por que você tem que acreditar na Bíblia. Olha, amigo, a Bíblia, ela vai trazer para você pelo menos 3 benefícios. E agora eu vou descrever para você benefícios para que você tenha convicção. A convicção, ela surge a partir de uma base bem fundamentada. Então, primeiro benefício que a Bíblia traz para você, ela te dá a noção do seu passado, da onde você veio. Você não veio do nada, não. Você foi planejado, você é filho de Deus. Esse é o grande benefício. Segundo benefício, o que você faz no presente? Você é sustentado pelo teu Pai, Ele te orienta, Ele te conduz, Ele te sustenta, Ele te mantém você vivo para que você realize uma missão que Ele planejou que você realizasse. E no presente, se você realizar a missão que Ele planejou para você, que você aprende em toda a Bíblia, Ele vai te dar vida e vida em abundância. Você acredita que é possível isso? Acredito. Ok, você tem convicção. Terceiro benefício, a Bíblia fala de um futuro extraordinário, onde você vai ter vida e você vai ter vida eterna. Ou seja, a Bíblia te mostra como você viver para sempre, através dos méritos daquele que é o centro da Bíblia, que é Jesus Cristo. Agora eu te dei mais informação sobre a Bíblia. Agora eu te mostrei algo, mas eu te falei com tanta convicção que você falou, rapaz, eu acredito nisso. Eu acredito. Só que esse é o nível 2. O nível 2, ainda não, o milagre não acontece. O nível 2 ainda não é satisfatório. O nível 2, você crê que estremece. Esse é o nível 2. Você não tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Você olha para a minha vida e você vê que eu fui transformado pela palavra de Deus. Você olha para pessoas, você vê, você tem convicção, você não duvida de que a Bíblia é isso que ela se diz ser, a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Ok, pastor, diga logo qual é o nível 3. Porque o nível 1, o milagre não acontece na sua vida. O nível 2, o milagre não acontece na sua vida. Você tem que entender o nível 3. O nível 3 é a fé, é o emuná. O nível 3 é aquilo que dá vida ao justo. O justo, ele sobrevive no nível 3. É a emuná, é a firme confiança. Então, se eu falar para você, olha, você acredita na Bíblia? Aí você fala, eu acredito. A Bíblia fala quem você é.
passado, presente e futuro. Você acredita? Eu acredito. E eu falo para você, amigo, eu não vivo sem a palavra de Deus. Da hora que eu abro os olhos depois de um sono da noite, até a hora que eu vou dormir, ou seja, todo o meu período de consciência, que eu estou assim, ó, funcionando, eu estou absorvendo a palavra de Deus. E agora eu vou injetando em você o nível 2, a emuná. E você entende que você depende da palavra de Deus. Você entende que você tem que decorar a palavra, você tem que viver a palavra, você tem que absorver a palavra. Você entende agora e você olha para a Bíblia e você sente que você precisa dela e você não se aguenta e você vai até ela. Você não dorme de noite, você levanta de madrugada, você pensa na Bíblia 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Você é obcecado pela palavra. Toda vez que você abre a boca, sai a palavra de Deus na sua boca. Você agora absorveu tanto a palavra que a palavra está em cada célula do seu corpo, em cada movimento seu. Toda a tua oratória, quando toda a mensagem que sai de você é cheia da palavra de Deus. Isso acontece, isso é o nível 3 da fé. É que você tem o nível 1 da informação, o nível 2, que é o conhecimento, e agora você vai para o nível 3, que é a experiência. Tiago chama isso de fé e obras. A fé que Tiago ensina é a fé que opera. Você acredita tanto que a Bíblia é a única solução para a sua vida, que você vai até ela e você clama e você fala: eu não consigo viver sem a Bíblia. Isso é o emuná, é você crer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e que ela tem que ocupar 24 horas por dia. Isso é viver pelaquilo que tu acredita. Isso é muito mais do que ideia, convicção. E isso é uma firme confiança. Isso é emuná, meu amigo. Quando você acredita, você age em cima da tua crença. Você sabe que Abraão é o pai daqueles que têm fé. Claro, ele não é o pai da fé. O pai da fé é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, lá em Hebreus 12, Jesus Cristo é o autor e o consumador da sua fé. Você não tem fé, você aprende a desenvolve uma fé a partir da graça de Cristo. Cristo dá a fé para você. A fé é um dom. Ele é o autor da fé e ele dá a fé para você. E ele fala: acredita em mim. E você desenvolve essa fé, porque ele vai continuar. Você sabe de Abraão, o pai daqueles que têm fé. O Abraão, ele foi chamado para sacrificar o seu filho. E ele acreditava tanto que aquilo é a palavra de Deus, que ele vai lá e ele faz isso. E ele foi justificado pela fé. Ele não é justificado pelaquilo que ele fez, mas porque ele acreditou na palavra de Deus. Porque ele sabia que Deus é Deus, tanto no céu quanto na terra. Fé é isso. Fé, nós vamos falar sobre fé a semana inteira. Fé é uma emoção. Confiança é uma emoção. Vou falar sobre isso amanhã, inteligência emocional, não perca. Fé, meu amigo. E aí você deve estar se perguntando: pastor, Abacuque entendeu o que é fé?
Claro, porque a palavra fé, desse jeito, traduzida no português como fé, é a primeira vez que aparece na Bíblia. Claro, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra fé. É aqui, é Abacuque. A palavra fé, no português, na Bíblia Almeida, atualizada, ela aparece 249 vezes. Eu li cada uma delas 249 vezes. A primeira vez que aparece a palavra fé, traduzida como fé, é aqui, é Abacuque, nos últimos livros do Antigo Testamento. As outras 248 vezes está no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Faça um estudo sobre fé, irmão. É assim que você desenvolve fé. É você estudando sobre ela. Será que Abacuque entendeu? Será que Abacuque entendeu, meu amigo? Fica aqui comigo mais um minutinho para mim fechar. Olha a atitude de Abacuque. A fé, ela é uma visão. A Abacuque capítulo 3 é uma oração linda. É uma oração em forma de cântico. Chamamos isso de sapiencial. Abacuque capítulo 3, verso 1, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. O Senhor vem de Temã, do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Lindo isso aqui, irmão. Depois você lê tudo isso. Porque ele tem uma visão de Deus, ele escuta a voz do Todo-Poderoso. Porque ele acredita em Deus, ele absorve isso. Ele tem uma visão que Deus é poderoso e ele abate o soberbo. Capítulo 3, ele finaliza com dos termos mais lindos da Bíblia. O verso 16 diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, verso 18, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Lindo isso aqui, irmão, porque mesmo estando no caos, ele recebeu a visão, mas ele não saiu de Jerusalém. Ele continuou enxergando as tragédias. No entanto, o justo agora, ele coloca os olhos para cima.
Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que ele fez. Atitude de quem tem fé, olha para cima. E ele vê o Deus Todo-Poderoso falando que está no controle. Ele vê o Deus Todo-Poderoso vindo resgatar os salvos. E agora ele tem algo incrível, ele tem alegria. Ele manifesta alegria, todavia eu me alegro no Senhor. E o que é alegria, pastor? É a esperança antecipada. Você crê, você confia na palavra de Deus, que tudo de ruim que está passando vai passar. Vai passar, amigo. O texto diz: eu devo esperar o dia da angústia. Eu vou esperar, vai passar. É assim que a gente aprende a confiar, meu filhinho, minha filhinha. Quando a dor me fizer desistir de viver, eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Valeu, valeu!